Olá, boa noite, boa tarde ainda, né? Hoje a gente vai fazer uma live sobre planejamento financeiro nesse momento, né? E eu tenho aqui um convidado que a gente se conheceu numa formação de programação neurolinguística, né? Ele vai se apresentar aqui, mas ele já tem aí toda essa bagagem sobre crenças financeiras, prosperidade, e ele vai contribuir com a gente hoje sobre essa questão, tá bom? Eu vou chamar ele aqui para compartilhar a tela. É o Emerson. Deu uma esfriadinha esses dias aqui em Uberlândia, não sei onde você tá, como que tá. E aí, Emerson, boa noite. Boa tarde ainda, né? Boa tarde, ainda tá quase noite, mas ainda tarde. Que bom E ter aí, você aqui, seja bem-vindo, Bri- prazer, se apresenta. obrigado, prazer é meu de estar aqui com vocês. E como a Camila falou aí, a gente conheceu lá no curso de PNL, né, de Programação Isso. Neurolinguística, um curso muito bom. E, e tudo se encaixa, né, tudo que a gente vai ver, acaba que todas as ciências, ela chega num ponto só, que é na nossa essência, que é o interno, né? A gente vê muita gente preocupada aí com o externo, com o mundo lá fora, e esquece de voltar para dentro de si. Então, todas as respostas estão dentro da gente mesmo. E é bacana quando a gente fala isso, Emerson, porque quando, na verdade, o externo é só como a forma que a gente internamente olha para fora, né? Exatamente. Então, Aham. isso define nossos resultados aí profissionais, financeiros. Uhum. E isso, quando é deixado de lado, a pessoa deixa de ter resultados. E ela não entende, ela começa a patinar. Gente, mas eu Exatamente. faço de tudo, eu trabalho muito, não consigo juntar dinheiro, não sei o que acontece. E aí Exato. começa essas questões aí, né? Aham. Não, com certeza. Inclusive, até no meu quadro aqui, eu deixei ali, está o inverso para vocês, que tem justamente essa palavra ali, que é o que tem dentro da gente, né? Que é o pensamento, que gera sentimento, que gera a Ação. nossa ação, e isso está dentro da gente. E isso externaliza o resultado. Então, se eu não estou tendo resultados bons, é porque o interno não está legal. Então, a gente vai Ou o falar um... pensamento, ou o sentimento, tá? Algo aí Exatamente. precisando ser trabalhado. Exatamente. E é isso que a Que é gente o que vai a gente mais faz na PNL, né, Emerson? Exato. E é isso, no dinheiro não é diferente. Então, a gente tem que trabalhar o nosso modelo de dinheiro, né, que é o que a gente fala dentro dos cursos que eu fiz com o Tia Raveca. Foi mais ou menos isso que a gente teve de... Travou aqui um pouquinho. Tá me ouvindo aí? Voltou. Ah, tá. Antes de você continuar, eu só vou pedir pro pessoal, como essa live é muito interessante, a gente está falando de mentalidade com relação ao dinheiro, eu vou pedir pro pessoal que está entrando, que já está online com a gente, para compartilhar essa live, né, com mais pessoas aí, com pessoas que podem, às vezes estão preocupadas, como que vai lidar com o dinheiro nesse momento e tal. Então Sim, compartilhe com essas pessoas que você conhece, que você entende que esse conteúdo que a gente está falando aqui, que o Emerson está trazendo, de toda a experiência, todo o know-how dele, pode ajudar não só você, mas outras pessoas também. exatamente. E infelizmente a maior preocupação que as pessoas estão tendo agora é com o dinheiro, né? E era para estar É, sendo com a saúde e com a vida. E a maior preocupação que a gente está vendo hoje, que as pessoas estão tendo, é com o dinheiro. Então, realmente é uma parte muito importante das nossas vidas, é a estrutura, né, que a gente, sem dinheiro, a gente vai falar um pouco das crenças aqui, né? Muita gente fala mal do dinheiro, mas sem ele também muitas coisas deixam de existir ou não vem com muita facilidade, né? Então, é uma coisa importante realmente de mais pessoas poder compartilhar aí e conhecer e trazer mais isso para a vida deles, porque agora a gente vai falar do momento que é onde a gente mais comete erros, porque é onde a gente está com a emoção à flor da pele. Que a gente geralmente toma as decisões mais erradas são nesses momentos. E também, a gente vai falar também um pouco de crise, que a crise também é um momento de oportunidades também. Então depende de que lado que você queira ficar. Então, seria mais ou menos isso. Bom, deixa eu apresentar. Eu me chamo Emerson Dornelas. Eu sou daqui de Minas mesmo, na cidade de João Pinheiro. E há 3 anos eu moro em Uberlândia.
E a minha vida, quando começou na pobreza mesmo, e a família foi bem humilde. Eu perdi meu pai aos 5 anos de idade, minha mãe tinha 9 filhos, e foi uma criação bem difícil, né? Morando na roça e tudo. Aos 11 anos de idade, eu fui para a cidade onde eu tive meus primeiros contatos com o mundo empreendedor, que foi quando eu comecei a vender picolé na rua, e sempre fui um dos melhores vendedores que tinha lá na sorveteria. E isso me deu conhecimentos e habilidades para poder ser quem eu sou hoje, porque foi desde a infância, né? Então, eu sempre falo, se você quer ser rico, se você é pobre, o primeiro ponto para ser rico é isso. E o que a gente está falando muito disso agora, eu acho que esse momento é um presente muito grande que a gente tem. Por quê? Porque é um momento da gente alinhar aquilo que estava desalinhado. Porque se eu estou passando dificuldade financeira hoje, a culpa não é da crise. A culpa é minha mesmo, porque eu estou vindo de um histórico que já não estava muito legal. Então eu não tinha reserva. Até as formigas na natureza, ela tem reserva, e a gente não tem. Então, tem um hábito, né? Exatamente. Então tem alguma coisa errada que a gente precisa alinhar agora. Então eu acho que isso é uma oportunidade para a gente sentir o que é a falta de dinheiro, o que é a impotência de você não poder trabalhar. Porque vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai chegar nesse momento de não poder trabalhar. Só que isso vai acontecer e você não vai ter como voltar a trabalhar. Hoje a gente ainda tem a esperança de voltar a trabalhar, e se a gente se cuidar e tiver com a nossa saúde ok, a gente vai poder voltar a trabalhar. Não vai ser como antes, né? Não vai ser como antes. Todas as estruturas estão mudando, mas exatamente. É se adaptar. E é aí que está o grande diferencial. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar o nosso interior. Então, assim, eu falando mais um pouco de mim, eu nos últimos 6 anos, eu tenho investido mais de 200 mil em cursos de capacitação. Então, isso, hoje, eu não vejo essa questão como uma preocupação. Porque se eu tivesse investido todo o meu dinheiro, esses 200 mil, no meu negócio, e pode ser que o meu negócio não volte a existir depois da crise. Pode ser que ele mude de necessidade, como tem vários negócios que vão deixar de existir. Se a pessoa investiu tudo que ela tinha naquilo ali, ela perdeu tudo. Se você investe em você, você não tem o que perder. Então, você vai conseguir gerar uma nova forma de ganhar dinheiro. Vai conseguir ganhar dinheiro agora, porque as oportunidades estão aí. E a crise é o momento de crescimento. A diferença é que a gente não está acostumado. Vem uma coisa totalmente nova. A gente está acostumado a fazer aquilo que a gente faz no dia a dia. Aí, de repente, aparece uma crise e a gente não sabe o que faz. Sim. Bem isso. Voltou. Voltou, né? E a gente fica sendo obrigados a lidar ali com a necessidade de sair da zona de conforto, literalmente, né? Sim, desenvolver novas competências, lidar com o medo. Porque o que causa mais medo não é o que a gente conhece, é o que a gente não conhece. Voltando assim falando já um pouco das crenças, a gente tinha muita crença que era para nos colocar medo. E as crenças que nos colocavam medo eram coisas que não existiam. Por quê? Por que a gente tem medo da coisa que não existe do que uma coisa que existe? Então, se a gente soubesse o que realmente vai acontecer na crise e tudo que vai realmente acontecer, talvez a gente não teria tanto medo. A gente tem muito mais medo do desconhecido do que de algo que a gente já conhece. E outra coisa, Emerson, como a gente não sabe, muita gente começa a criar, né? Criar. Sim. Só que a gente tem 2 formas de criar. A gente pode criar memórias positivas, que eu vou conseguir e tal, ou eu posso criar que vai ser uma catástrofe, um caos, e o nosso cérebro ele não sabe definir o que é real do que é irreal. Ele vive aquilo como se fosse presente. Aí você começa um sofrimento que você não precisaria passar por ele. Exato. E assim, a primeira coisa que a gente realmente tem que fazer é o quê? Aceitação. Aceitar aquilo que realmente tá. Por exemplo, não, tá em crise, nós estamos no meio de uma pandemia. É possível mudar isso? Eu não tenho o poder de fazer isso. Eu acho que quase ninguém hoje no mundo tem esse poder de mudar isso. Não. Então, a primeira coisa é o quê? Aceitar. E agradecer, porque é uma oportunidade. Como eu falei, pode ser que esse momento hoje vai te salvar lá na frente. Porque hoje está todo mundo no mesmo barco e todo mundo, se atrasar aluguel, se atrasar contas, é compreensível, todo mundo vai compreender. Agora, quando você estiver lá na velhice e só você estiver sem recurso financeiro,
talvez as pessoas não vão preocupar com você lá. Que escolhas você fez para chegar nesse momento dessa forma, né? Exatamente. Então, é hora de a gente começar a pensar lá na frente também, usar esse momento, porque, nossa, não consigo ficar 3 meses sem renda. Poxa, eu não posso ficar 3 meses, mas se eu ficar 10, 15, 20 anos no final da minha vida, porque muita gente não vai ter força de trabalho a vida toda, né? Todo mundo vai perder a força de trabalho um dia. Então, a gente precisa ter essa consciência agora de que esse momento é um momento de grande aprendizado. Então, eu estava até lendo um livro aqui que fala uma frase muito interessante. A gente tem que bloquear o ontem e o amanhã e focar somente no hoje. O que eu posso fazer hoje para que eu mude minha vida financeira, minha saúde, meus hábitos? Porque a gente agora, talvez é um momento que não dá para me sair, trabalhar e ir para a rua porque eu posso perder minha vida. Então é o momento de quê? De eu trazer para dentro, é o momento de realmente de fechar. A gente está entrando no outono, o outono é o momento de você desprender daquilo de tudo que você era, de esquecer aquelas coisas que não servem mais, aquelas coisas antigas, aqueles hábitos antigos de procrastinar, de esperar que aconteça alguma coisa para que eu mude. Agora é hora de a gente ver o que eu posso fazer com o agora. O que eu posso fazer nesse exato momento para poder mudar minha vida. Porque mesmo que eu não me preocupe com o futuro, o meu futuro vai ser bom ou ruim, dependendo do que eu fizer hoje. O meu presente hoje é bom ou ruim, foi as decisões que eu tomei lá atrás. E a gente está o tempo todo criando, né, a nossa realidade. Exatamente. E porque o que a gente faz agora, a gente está criando o dia do amanhã. Só que essa criação ela tem que ser real, tem que ser concreta. É o que eu fizer, não é o que eu pensar. Porque nós temos 70 mil pensamentos por dia, em média. Desses 70 mil, 65% são relacionados ao passado. 60% do passado, 35% ao futuro, e só sobra 5% para mim viver. Então, a nossa mente ela está presente no nosso presente por 5% do tempo. E é onde as coisas acontecem aqui. Então, essa energia que a gente gasta com ansiedade, ou com a preocupação, ou com remorso daquilo que eu fiz ou não fiz, ela vai dispersar, sendo que eu poderia estar focado agora no momento atual. Evita da gente ser produtivo, né? Da gente realmente focar nas soluções. Exatamente. Quando eu fico só remoendo o passado ou preocupada demais com o futuro. Exatamente. Então agora o primeiro ponto é o quê? É agradecer por esse momento, agradecer por que a gente está fazendo isso, por que a gente está passando por isso, porque isso a humanidade, de certa forma, precisa passar por isso. Tudo que acontece no mundo, daqui mais um tempo a gente vai ver, nossa, como que o mundo mudou. A gente vai entender, né? E como que o mundo mudou para melhor. E talvez se isso não tivesse acontecido, até uns dias atrás eu estava pensando isso, falei assim, gente, o mundo está tão separatista, tão cheio de oposições que eu assim, só um desastre, só alguma coisa assim para as pessoas tocar o coração das pessoas, porque o ódio tá muito espalhado nas pessoas. E agora a gente vê que isso começa a dispersar um pouquinho, você já começa... Quem é da direita começa a conversar com a esquerda, já começa a ter Preciso pegar na mão aqui agora. Então, a gente precisa... isso era importante, a gente vai entender isso lá na frente. Agora a gente não entende, a gente reclama e tudo, mas é importante agora nesse momento, antes de a gente entrar nas dicas aí, a gente preocupar realmente com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Porque a gente com saúde, a gente consegue... qualquer coisa. Eu costumo falar que o único problema real que existe é o problema de saúde. Porque se você tem problema de dinheiro, você consegue o dinheiro. Se você tem um problema de moradia, você consegue moradia. Tudo você consegue se você tiver saúde. Sem ela, eu acredito que tudo fica difícil. Então, mesmo que a gente pegue a doença e que trate dela e a gente está vendo que tem muita sequela. A pessoa pode ficar com sequelas mentais, sequelas no coração e no pulmão. Então, talvez a pessoa não vai ter uma qualidade de vida após essa questão. Então, a gente precisa de muita força. E eu falo que essa preocupação que a gente tem, nossa, será que a gente vai morrer de fome? Gente, o Brasil é muito rico. Se você der uma volta aí, se você for numa lavoura de soja e pegar um pacote de soja lá, você vai sobreviver. Porque a gente não precisa de tanto alimento. A gente precisa de solidariedade agora, entender isso, porque não é possível que o Brasil as pessoas vão morrer de fome. Vai ter desemprego, vai ter várias coisas? Vai. Talvez é o momento também de a gente aprender a empreender agora. Porque
a gente está cheio de problemas. Eu falo assim que quando você quer crescer, quando você quer oportunidades, você não pode procurar por oportunidades, tem que procurar problemas. Achar um jeito de resolver esse problema e aí você ganha dinheiro com isso. Então a gente está Isso é cheio empreender, né? Isso é empreender. A gente está cheio de problema agora e está na hora dos empreendedores nascerem agora e achar essas dificuldades. Então eu estava conversando, tendo uma live que eu conversei com o João Pedro esses dias, e estava falando assim que há um tempo atrás eu saí do zero, cresci bastante, só que eu endividei muito também. E nesse endividamento eu cheguei a dever de quase R$ 1 milhão. Então, assim, se você está aí achando que você vai dever 5 mil, 10 mil, fica tranquilo que tem solução. Então, eu consegui reverter isso e hoje, graças a Deus, eu estou preparado para poder atravessar essa crise. Por quê? Porque eu tive que passar por dificuldades para aprender e fazer a coisa da forma certa. Então, acho que esses cursos que eu fiz, o investimento que eu fiz, eu estava devendo 1 milhão e investi 25 mil em cursos. Então, pô, você é doido, investir 25 mil em cursos. Dá para você comprar um carro com isso. Eu falei, dá, mas não dá para poder me tirar ter condição realmente, de eu ter uma condição financeira melhor do que... Deu pagar 1 milhão Deu pagar ainda... 1 milhão. Então, graças a Deus, eu consegui fazer isso no período de 3 anos, sem ter que desfazer de patrimônio e simplesmente mudando a forma de gerir meu dinheiro. Então, acho que essa é uma grande verdade que a gente tem que aprender a gerir. A forma de você relacionar com o dinheiro também, Exato, né? exatamente. Gerir, relacionar. Porque ele gosta de quem gosta dele, né? Exatamente. Você tem um bom relacionamento com ele. E eu vi esses dias agora, tá rolando um post aí, né, o cara do Santander, que morreu de coronavírus, o presidente do Santander, e aí falando a filha dele, mandando uma frase lá, falando que ele... Assim, fazendo uma coisa pejorativa em relação ao dinheiro, que não adiantou o dinheiro naquele momento. Então, na hora eu já saquei que era uma frase falsa, porque geralmente as pessoas que têm dinheiro, elas não falam mal do dinheiro, porque é necessário, é um bem necessário, a gente precisa dele para poder viver, e estamos vendo a falta que ele está fazendo agora, quando é a maior preocupação. Então, na hora, assim, só que as crenças que a gente tem, ela vem de uma cultura que a gente carregou, que a gente carrega, na verdade, que o dinheiro, a pobreza é vista como uma virtude. Então, se a gente tiver se você tiver 2 times de futebol jogando, um time de pessoas ricas e um time de pessoas pobres, adivinha para quem que vocês vão torcer? Pro pobre. Pro pobre. Coitado deles, tadinho. Coitado deles. Eu não falei se ele é honesto ou se os ricos são honestos. Talvez os ricos são pessoas honestas e os pobres não são. Então, quer dizer, a virtude de ser pobre, ela parece ser uma coisa positiva, uma positiva, qualidade da pessoa. E supera até outras coisas. Porque às vezes a pessoa, para ser, eu até falo nos meus cursos, quando eu inicio o curso, é que um dos principais princípios é você ser honesto. Para você ser próspero, você tem que ser honesto. Porque ninguém quer negociar com uma pessoa desonesta. Não. Então a honestidade Ou uma pessoa que sempre quer ganhar, ser muito ganancioso. Exatamente. Ele que quer ter ali a parte... relação não é relação ganha-ganha, é relação tomador, né? Então esse ganho que a gente tem que ter, ele tem que ser ganho dos 2 lados. Então eu ganho com o meu produto e o meu cliente ganha com a compra desse produto. Se não for desse jeito, não tem relação sustentável, porque uma hora não vai quebrar. Se só um lado ganhar, não vai quebrar uma hora. Então precisa ter esse ganho dos 2 lados. Porque não é nem... E aí, assim, se um toma demais e quer tirar muita vantagem, depois vem alguma forma do mundo, né, de todo o universo, de compensar aquilo. E ele também é tomado, ele também é tirado dele. Sim. O que não vem de forma honesta vai embora. Então, assim, a gente vai cair mesmo. Então, você vai pagar por aquilo ali, ou agora ou lá na frente, você pode até ganhar dinheiro de forma desonesta. Fala assim, prosperidade é uma coisa, riqueza é outra. Tem muitas pessoas ricas que não são prósperas. Então, a gente precisa trabalhar essa questão de ter a virtude da honestidade, não eu falo assim, você tem que ser assim, honesto e não modesto. Então, a gente pode crescer, a gente pode ter dinheiro, porque é tendo dinheiro que você ajuda essas pessoas. Sem ele, a gente não consegue. E é ter respeito pelo dinheiro também, Exatamente. Né? Isso é uma das formas de ter respeito por ele. Então, assim, não é que o dinheiro ele é uma estrutura, né? A gente vê muitas crenças que a gente vem aí, que escuta muito das pessoas, e
que às vezes assim, não, o rico não vai para o céu, que o dinheiro não traz felicidade. Então a gente ouve muito essa questão, ou então o pessoal fala muito, não, mas a pessoa tem dinheiro, mas ela não é feliz, ela tem dinheiro, mas ela mora sozinha, ela tem dinheiro, Relacionando mas... com felicidade, né? Então assim, ela acha que o relacionamento e o dinheiro, ou você tem um ou você tem o outro. E não tem nada a ver, é a mesma coisa de falar, olha, qual que é mais importante, seu braço ou sua perna? Os dois. Os dois são importantes. Então, é importante que você tenha os dois. Você tenha dinheiro e você tenha relacionamentos bons e que você tenha o lado espiritual bom, a saúde boa. Então, é importante você ter o conjunto deles. Porque o relacionamento, por mais que se amam, a falta do dinheiro causa dificuldade. Vai trazer problemas. E a separação, o motivo número 1 de separação é questões financeiras. E pode até ser um dos motivos que as pessoas estão separando muito agora, né, nos pais. Sim. As pessoas tá tendo muita divórcios, as pessoas estão ficando junto, mas muito disso vem da falta da escassez, porque a pessoa começa a faltar o dinheiro, não é nem faltar ainda, mas já está com medo de faltar e já começa a dificuldade, já começa o atrito, já começa a emoção e a flor da pele, e é onde a gente começa a cometer as burradas e cometer E aí, Emerson, você falou de um tema muito legal, né? Dessa questão da escassez, porque assim, toda vez que a gente entra na escassez, a gente foge da prosperidade, né? Sim. E aí, vibrar na escassez, ou pensar num pensamento de escassez, é isso que você trouxe. Então, ainda não tá faltando dinheiro, mas eu tô pensando, nossa, vai faltar. Exato. Você já tá longe da prosperidade, pensando nesse pensamento, né? E no sentimento também dos relacionamentos acontece isso também, né? Porque tá acontecendo muito essa escassez aí no sentimento de que eu não tenho amor suficiente no mundo, então eu tenho que ter ciúme do meu parceiro, eu tenho que ter ciúme disso, daquilo. Também é escassez. Então o pensamento de escassez, ele tá longe da prosperidade, né? E o dinheiro é uma das partes da prosperidade, é uma dos pilares. Exatamente, porque eu falo que a gente é igual uma cadeira, a gente tem que ter os 4 pés para poder equilibrar. Então, se faltar um, você já começa a ter dificuldade para poder ter equilíbrio. Então, é importante, e o dinheiro é a base disso. E aí as pessoas realmente, quando eu começo a dar o curso, eu falo assim, quem quer ficar milionário? Aí todo mundo levanta a mão. Aí, de repente, já começa a ouvir, não, mas o importante é você ter saúde, o importante é você ter amigos, o importante é você ter... amor, aí já começa como a aparecer... Como se dinheiro tirasse isso da vida dela, né? Tirasse os amigos, tirasse os relacionamentos, a saúde, sendo Exatamente. que é algo para usufruir. Isso detecta muito claro o motivo que apenas 1% da população controla aí todo o dinheiro do mundo. Apenas 1%. Você vê tanto que essa questão de crença nos afasta da prosperidade. É muito forte. Exato. Eu prefiro ter os relacionamentos. Eu prefiro isso. Tipo, dinheiro não é bom. Então, se eu tô falando que ele não é bom, eu não vou dar isso na minha vida. Isso. E se pegar o dinheiro agora do mundo inteiro e dividir para todo mundo, para ter uma distribuição de renda, daqui a um ano você pode ter certeza que está na mão das mesmas pessoas que estavam anteriormente. Que são prósperas, elas estão abundantes. abertas a receber. Porque o relacionamento delas com o dinheiro tá ok. Porque assim, o que você falou de relacionamento, né? Porque se você chegar para o seu marido e falar, você não é importante para mim. Será ele que vai vazar de mim. Exatamente. Rapaz. Então, se o dinheiro não é importante para você, o que ele vai ficar fazendo perto ele de vai você falar, também? vou para quem gosta de mim. Exato. Ele volta para a mão dos ricos, de quem gosta, das pessoas né? hoje. De quem gosta dele, de quem trata ele bem. Então, assim, quem hoje, respeita ele. Quem respeita, quem valoriza, né? Porque eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque eu falo o seguinte, às vezes o pessoal vai dar depoimento do curso e fala assim, porque tem gente que tem rico lá, o cara não precisa e ele pede desconto, nem que seja de R$5. Aí, assim, eu falo para ele, é justamente por isso que ele é rico, porque ele valoriza o dinheiro dele. E não importa se é R$5, se é 10, se é 1.000, se é 1 milhão. Ele valoriza o dinheiro. É o hábito dele de valorizar que faz isso. Imagina se você tivesse 10% de tudo que você já gastou até hoje, que você tivesse pedido de desconto. Então, seria muito dinheiro. E a gente não tem medo de pedir desconto, a gente não pede desconto. Então, eu
Raramente eu faço uma compra se eu não pedir desconto, ou se o cara não me der um desconto, nem que seja uma coisa, eu não faço o negócio com felicidade, não. Eu tenho que que ganhar algum desconto, porque é um hábito que eu tenho de fazer isso. Então, os hábitos das pessoas de sucesso assim, é é voltado... porque às vezes tem algo para ser ganhado ali e se você não pede, você fica sem. Você fica Né? sem. Em contrapartida, ao mesmo tempo, a gente também tem que tomar cuidado na questão de sempre valorizar o trabalho do outro, né? Exatamente. Tomar esse cuidado. Porque às vezes não tem o desconto, então não tem. Exato, você né? não pode pisar no pescoço da pessoa, mas você não está obrigando ela a vender no preço que você Porque às vezes ela quer tem algum comprar. pacote, alguma Ela coisa tem uma que... margem ali de ganho e tal, que talvez é interessante. Então, você tem que Porque saber essa negociar. questão aí de não valorizar o trabalho do outro, a gente entra na escassez também, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? De conseguir valorizar Você tem que o valor que o valorizar, outro só que tem assim, também. só o simples fato de você perguntar se tem desconto, você já ganha, pelo menos 10% de desconto, você já ganha, só de perguntar. Então, esses são hábitos que a gente tem que fazer. E outra coisa, a gente está falando isso aí, porque é o seguinte, as pessoas ricas já não gostam de gastar dinheiro. E o pobre adora gastar dinheiro. E é porque é o seguinte, não existe limite no gasto. Porque se você quiser gastar 1 milhão por dia, você consegue gastar. Gasta. Então, não existe limite. Então, se você ganha... Tem gente que ganha R$1.000, tem gente que ganha 3 mil, quem ganha 20 mil, e tem pessoas que ganham 20 mil que gastam 25, e tem pessoas que ganha 1.000 e gasta 800, ainda sobra 200 ainda. Essa pessoa é mais rica do que uma que ganha o cara 20 que ganha 20. e gasta 25. Então, não é a questão do quanto você ganha. E aí entra um pouco do que a gente vai falar aqui agora, que é a questão do planejamento, o que a gente deve fazer nesse momento, que é justamente economizar. Então é momento da gente economizar nas pequenas coisas. E é o hábito de economizar nas pequenas coisas que leva a gente a economizar nas grandes. Então talvez agora, eu sempre falo isso nos meus cursos, a gente fala, eu não gosto de economizar na comida. E gente, não, porque comida você não deve economizar. Eu falo, olha, é o primeiro ponto, é o primeiro lugar que você deve economizar. Porque economizar na comida não significa que você vai alimentar mal. Pode ser que você alimente bem, gastando pouco, e pode ser que você alimente mal, gastando muito. Se for numa churrascaria, num rodízio, encher de carne vermelha, isso não vai te fazer bem para a sua saúde e você vai gastar muito dinheiro. Se você comprar uma alimentação balanceada, você vai ter condição de alimentar. Então é o momento de a gente economizar nisso. Eu estou vendo muita gente postando fotos tomando cerveja, fazendo essas coisas, e não é o momento para isso. E não é o momento nem para comemorar nada, e nem muito menos para gastar dinheiro com cerveja, porque a gente não sabe o tempo que essa crise vai durar. Se essa cerveja que eu estou tomando aqui hoje, pode ser o arroz que vai faltar lá na frente. Então, esse hábito de economizar agora, mesmo que você não precise, eu espero que Deus ajude que a gente volte a economia girar o mais rápido possível, mas se você economizar, não vai fazer mal nenhum. Se sobrar dinheiro e a crise voltou, não vai fazer mal nenhum. Agora, se a crise durar mais e seu dinheiro acabar, aí sim é um grande problema. Então, é hora da gente aprender com esses hábitos. Então, acho que são E como gerar coisas... também mais dinheiro, né? Isso. Nesse momento. Exatamente. Como a gente pode fazer que a gente ganhe dinheiro agora. Porque, igual eu falei, talvez o seu negócio agora, a necessidade das pessoas mudou agora. Então, a necessidade das pessoas... A forma de entregar vai ter que ser diferente. Exatamente. Então, a gente sair agora do básico, identificar os problemas. Que problema que eu estou tendo? Que dificuldade que eu estou tendo? Conseguir resolver minha dificuldade. Se eu conseguir resolver minha dificuldade e aprendi aquilo ali, eu posso vender isso para outras pessoas. Porque eu criei uma solução de um problema. Todo mundo quer resolver um problema. Então... E aí, bacana quando você fala isso, resolver um problema. E aí, quando a pessoa não sabe resolver um problema e está muito forte esse problema internamente, emocionalmente agora, eu vou trazer um exemplo da cerveja que você trouxe. Tomar a cerveja é uma das formas de resolver um problema. Tentar resolver, porque a pessoa não vai resolver. Esconder ele. Dá uma amaciada ali, porque nesse momento, quando o álcool entra no nosso corpo, a gente tem um efeito aí que a gente canaliza, né, do nosso crítico interno. A gente dá uma cala-boca nele. Sendo bem ilustrativa.
Então, Aham. esse álcool ajuda a fazer isso. Quando a pessoa não tá dando conta dela mesma, tá muito insuportável lidar com ela mesma, sabe? Tem um crítico Uhum. interno muito alto, ele fala, nossa, você não tá dando conta. Ó, vai faltar, ó, isso, aquilo. Você não sei o Uhum. quê. E aí a pessoa vem com a cerveja, com álcool, pra tentar dar uma Isso. Com coisa se acalmada fosse ali. uma... É. E aí o problema não resolve, e Não, aí lá na frente ele tá sem o dinheiro da você cerveja que trata o ela tomou. sintoma, Então, né? Sem a cerveja, sem ficar com um problema ali abraçada, e a pessoa entra é num isso. processo pior. Então, isso é porque assim, o ser humano, a gente sabe de PNL, né, que sempre busca o prazer. Sim, foge Então, da dor o sempre tempo todo. se for ajudado o tempo todo. Então, só que assim, você tem que escolher o prazer que você quer ter. Se você Uhum, quer ter o prazer de comprar aquilo ali, gastar aquele dinheiro imediatamente, ou você quer ter o prazer de saber que você tem aquele dinheiro reservado para uma coisa mais nobre. Então, uhum, por exemplo, tem gente que quer emagrecer. Ela tem o prazer uhum, da comida, pode ter o prazer do corpo saudável, de uma vida mais saudável. Então, ela escolhe uhum, qual o prazer. Se ela escolher sempre os prazeres que mais prejudicam a gente, são os prazeres imediatos, uhum. que é o gastar, que é a bebida, que é os vícios. Ele sempre é aquela coisa ali que te atende ali no momento, mas a longo prazo ela te prejudica. Então, Sim. poder falar, não, eu vou fazer isso aqui, uma coisa que seja pejorativa. Se você conseguir postergar para o dia seguinte, ou por uma hora a mais, se você conseguir dominar-se um pouquinho a cada dia, você consegue dominar aquelas coisas que você tem. E aí entra em tudo, né? Entra no pensamento, entra nas questões. Porque eu falo o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar. A hora que eu Uhum. aceitar e aprender, aí a partir daí eu começo a agir. Agora, o que eu posso fazer agora? Eu não posso sair para a rua vendendo nada agora. Não. Mas eu posso fazer alguma coisa agora. Eu posso planejar, eu posso estudar. Então é o momento de a gente trabalhar muito estudo agora. Posso entregar Porque uma solução online para alguém, para lidar com posso... essas dores. Exatamente. Então a Seja gente uma tem que dor ser emocional. isso. Porque os Que problemas que for. você está passando, as outras pessoas também estão. Se você conseguir achar Uhum. uma solução para esse problema, aí você consegue ajudar outras pessoas a ter esse mesmo problema. Então, porque os problemas mudaram. O problema a gente vai ter a vida toda. Quando a gente não tem Uhum. problema nenhum, Sempre. a gente acha um problema de outra pessoa para poder resolver. Então, a gente está sempre buscando É. solução para problemas. E o que a gente tem que aprender na vida é resolver problemas. É, o pessoal tá falando que vida é feita de escolhas. E é isso mesmo. Uhum. Se o pessoal que tiver Aqui tá. alguma pergunta, é isso. Para A poder. Manu perguntou assim que quando mudamos o patamar, perdemos pessoas que entram em julgamentos. Então, aqui, o que que tem Uhum. muito também, Emerson, é a questão do ganho direto. Sabe lá na PNL, quando a gente vai fazer uma reprogramação de alguma crença e aí a gente pergunta Uhum. pro paciente assim, quem perde com isso? Sabe? Uhum. Então, aqui, nesse caso, se eu tenho uma crença financeira e eu entendo que eu vou perder o reconhecimento das pessoas porque elas vão me julgar, Uhum. aí eu vou preferir ficar na dificuldade financeira. É. É Porque aí porque a pelo gente menos as tem pessoas não me julgam. É isso. É porque o ser humano ele tem uma necessidade, que a Byron Katie, que é uma pessoa assim, fantástica, que eu tenho algumas ferramentas dela, ela viveu em depressão por mais de 30 anos, e ela conseguiu sair dessa depressão acordando para uma coisa que era brigar contra a realidade. Ela falava que quando ela brigava com a realidade, ela só perdia 100% das vezes. E quando ela aprendeu a aceitar a realidade, aí ela começou a mudar o mundo dela. Então, acho que a gente aprende muito com isso, assim, de ter essa mudança. E ela falava uma coisa que é a seguinte, se ela pudesse fazer uma oração, ela faria uma oração que era a seguinte, me livre da necessidade de ser amado, aceito e respeitado. Porque a gente prefere ficar pobre e ser amado do que ser rico e ser odiado. Porque eu vejo as pessoas ao meu redor criticando os ricos. Então ela sabe Uhum. se o dia que ela for rica, as pessoas vão criticar ela também. E Então, eu eu não vou quero ficar ser criticado. sozinha. É. Então, aí o Então, medo do abandono, de ficar sozinha, ela vai, ó, não, é. deixa eu ficar dificuldade E financeira aí a gente, mesmo e tá bom. e a gente tem que conhecer outras visões, né? Que assim, as pessoas que elas querem ver você bem, mas elas nunca querem ver você melhor do que elas. Uhum. Então, se você quer realmente ficar rico, é um ditado que parece preconceituoso, mas é muita verdade. Se você quer ficar rico, para de andar com pobre. E não é ter Sim, preconceito de sim. pobre, mas assim, É a não mentalidade. ouvir
as palavras, o que elas falam, que é a alimentação, a reclamação, a Murmuração. murmuração Isso ali, afasta de Deus. Isso, suga a gente completamente. Então, você tem que ver pessoas que estão ali num nível, porque você crescendo, você cresce com outras pessoas à sua volta também. Então, a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, se você quer ter mais prosperidade... Ande com pessoas que têm prosperidade, né? Até porque você se sente desafiada. Então, assim, eu tenho que ser melhor para me conseguir continuar andando com essas pessoas. Sim. Contribuindo com elas também, Exatamente. elas contribuindo comigo. Por isso que existem muitos grupos aí de mastermind, né? Exato. Esses grupos aí de pessoas que têm já um passo a mais que você. Isso. Porque aí você pode falar ali de um assunto que, se você falar numa rodinha de pessoas da mente pequena, elas vão te criticar. E quando você tem aquele grupo... Ou então ela vai falar assim, ó, não, já aconteceu coisa pior comigo. Sabe o que aconteceu comigo? Não. Entendeu? Exato. Agora, se for um mastermind, um momento de pessoas já que estão todo mundo querendo crescer, eles vão pegar na sua mão e falar assim, não, então, quando aconteceu isso comigo, eu fiz essa ação e foi interessante, e eu cresci, igual você falou aqui no início, né? E aí eu paguei minha dívida de 1 milhão e tal, e hoje eu tive uma nova relação com o dinheiro. Ok. Agora, né, já é outra mentalidade. E outra fase, outra crença que eu ouço muito essas pessoas falando que, assim, que dinheiro não traz felicidade, né? Dá seu dinheiro e seja feliz, né? Aí eu sempre pergunto às pessoas assim, como é que você se sente mais feliz? Quando você tá sem dinheiro ou quando você tem dinheiro para fazer aquilo que você gosta? Quando tem dinheiro. E outra coisa, assim, que até quando eu trabalho com planejamento financeiro, que as pessoas, não, mas eu não vou juntar dinheiro, não vou guardar, não vou poupar, porque eu não sei o dia da manhã, não sei se eu vou morrer amanhã. Aí eu falo, olha, se você morrer amanhã, se você morrer amanhã, seus problemas acabou. Então você não vai ter problema mais se morrer. O problema não é se você morrer amanhã, o problema é se você não morrer. Porque se você não morrer, você vai ter problema, porque seu dia vai acabar, sua força de trabalho vai acabar, e aí você vai passar dificuldade financeira. Então são coisas, são aí crenças... que mora o perigo. Isso. Então essas coisas que a gente ouve, tudo que a gente fala sobre dinheiro, vem arrastado de crenças negativas. Desde pequeno, quando a gente fala, mãe, vai lavar o dinheiro, lavar a mão que você estava pegando em dinheiro é sujo. Então eu começo a acreditar nisso, começo a achar que realmente o dinheiro é sujo. Porque para uma criança, ela não sabe interpretar a questão de sujeira, assim, que é uma proteção, bactéria, essas coisas, né? Ela é de sujo. Sujo, ela não explicou ali o que é o sujo em si, né? Então a gente começa a falar, o cara comprou aquele bem ali com dinheiro sujo. Aí eu começo a linkar as coisas e achar que a culpa é do dinheiro e não das pessoas, né? O problema está nas pessoas. Isso. Aqui eu vou falar algumas dicas também, que a gente está falando sobre a questão desse planejamento financeiro agora, né? Então, assim, um dos primeiros pontos é realmente você economizar o máximo que você puder. Então, se vai fazer uma coisa no forno, faz um bolo e outra coisa junto para poder economizar gás. Então, é nas pequenas coisas que a gente vai realmente economizar agora. Porque é pensar se essa crise durar 1 ano, como é que vai ficar? Será que eu tenho condição para isso e tudo? Se eu não tiver uma reserva, pelo menos com 5 anos aí, você guarda e economiza o máximo que você puder. Se a crise acabar logo, ótimo, você vai estar com mais dinheiro guardado e esse dinheiro vai ajudar a economia a girar assim que ela voltar. E sempre assim, que eu acho interessante também, não fazer um planejamento ou uma economia, igual o Emerson está falando, pensando que vai faltar. Porque senão você conecta com a escassez. Mas pensando assim, eu estou valorizando aquilo que eu tenho. O gás, a energia, o que for. Sabe? Não estou fazendo isso porque vai faltar, porque aí você já conectou com a escassez. Aí exatamente. Tem grande chance de faltar realmente. Isso. E mesmo que você economize e possa doar isso para alguém. Então, faça ali, beleza, vou economizar aqui e isso que eu ia gastar agora, essa refeição a mais que eu iria gastar agora, ou essa quantidade de muito que eu ia desperdiçar, ou uma coisa assim, ou a cerveja que eu vou tomar, vou pegar esse dinheiro e vou comprar uma cesta e vou doar para alguém. Então, é o momento de fazer isso, né? De doar. Doar faz parte da abundância também, né? Da prosperidade também. Sim. Então, é o que momento de fazer dobro. Isso. Então, assim, e agora, talvez tem que saber se você está com um orçamento enxuto, é hora de pensar no que você pode deixar, que conta que eu pago, que às vezes não vai dar para pagar as contas todas.
Então você tem que pagar aquelas contas que são essenciais, que garante ou o seu negócio ou sua sobrevivência. Então, Tem que ser estratégico nesse momento, principalmente isso. quem tem empresa, né? Exatamente, que a empresa, o que eu posso, o que eu não posso deixar de pagar? Aquilo que deixa a empresa parar de funcionar. Os funcionários meus, eu preciso pagar eles, porque se eu não pagar, isso, a economia deixa de girar, usa aquele recurso que o governo tem de Parcelamento, parcelamento e de que o governo paga uma parte do salário do funcionário, uma bolsa redução de auxílio, né? jornada ali. Então, Tá. estabiliza, a gente tem que trabalhar uma forma de conjunto agora que todo mundo consiga sobreviver. E quanto mais dinheiro eu guardar, mais rápido a economia vai girar lá na frente. Porque não, agora acabou a economia, eu tenho dinheiro para mim, ou para investir em alguma coisa, ou para comprar alguma coisa, que vai ter muita coisa barata para ser vendida aí, de diversas coisas que tem. Então, deixa para comprar suas coisas mais na frente, porque vai ter muita oferta, muita gente vendendo coisas baratas aí, porque, é como eu falei, né, na hora A da precificação vai cair necessidade... muito, né? Isso. Produtos. Então, imóveis, quem tem, pode se preparar, pode fazer um consórcio aí comigo aí, que eu faço para vocês Você poderem planejar. financia imóveis, né? A gente trabalha planejamento, né, de imóveis. Eu não trabalho com financiamento, mas com consórcio, com a forma mais barata de estar comprando. Então, eu falo que é o momento de quem tem recurso preparar para poder estar comprando. E então, assim, é um momento da gente realmente separar o que é realmente importante, porque a gente tem que considerar a quanto tempo isso vai durar. Então, joga um tempo além do que pode realmente acontecer para você estar preparado para o pior. Se vier um melhor, beleza. Então, não é que você tem... prepara para o pior, espere o melhor e aceite o que vier. Então, busca primeiro... Sem sofrimento. Sem sofrimento, Porque é o seguinte, as coisas não tem como a gente fazer nada além. Então, acho que é um momento a gente aprender muito com isso que está passando. O que minha vida financeira está me falando que... Porque a minha vida financeira não é culpa da economia, é culpa da... Não é hoje, né? Não é de hoje. Então, é algo que eu preciso resolver internamente em mim. Uma coisa que para mim foi muito importante é a gente ter um consultor financeiro, alguém que te dá esse apoio na hora de você tomar decisão. Eu mesmo tendo feito esses vários cursos, quando é uma decisão minha, eu não faço sem pedir uma pessoa, que é um mentor que eu tenho, para perguntar a ele, olha, faço isso ou não faço? Onde Porque eu aplico, o que isso, está eu rendendo. devo fazer esse investimento agora, esses dias, há pouco tempo agora, que eu fiz uma consultoria com ele, que se eu não tivesse feito, eu tinha feito o negócio e hoje estaria numa situação totalmente complicada se eu não tivesse conversado com ele. Por quê? Porque quando a gente está ali no meio, a gente envolve emoção. A pessoa de fora, não. Isso, a pessoa de fora não analisa a emoção, ela analisa o real, a situação. E aí ela consegue te falar e ver os erros que você está cometendo, porque você tá ali com os olhos vendados e só está vendo aquilo que você quer. É meu sonho esse carro, é meu sonho essa casa, é meu sonho essa empresa, e aí você acaba cometendo os erros. Como eu falei... É levado pela emoção. Levado pela emoção. E o Tiraveca fala que quando a emoção sobe, a inteligência baixa. E a gente acaba cometendo os erros. Aí a gente toma decisões ruins, seja em tudo que a gente vai fazer na vida, né? Isso. Então, assim, sempre que você tiver, procura uma pessoa de confiança para poder fazer ter esse cuidado, né, de saber realmente que a gente tem que ver uma visão de fora também. Não pega qualquer pessoa que realmente, às vezes a pessoa não vai te... Palpiteiro tem muito, né? Agora, pessoas profissionais realmente que vai te falar aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Então, isso é importante. Talvez aquilo que a gente ouviu, como ele falou mesmo, olha, você não vai fazer isso, eu fiquei assim, pô, mas como não? Tava com a expectativa toda preparada ali para fazer, mas hoje eu tenho toda a certeza que foi a melhor decisão que eu fiz, foi ouvir ele. E a gente tem que ter essa visão realmente de não deixar que as coisas, os erros sejam cometidos sem que a gente tenha um conhecimento de uma pessoa de fora. Então, tem às vezes um pouquinho que você paga ali para alguém, mesmo que você pague, eu acho que o pagar é importante, porque tem gente que acha que... Você tem algo em troca. Isso, você valoriza aquilo quando você paga. Então, quer dizer, a pessoa está pagando, a pessoa está te dando... E esse negócio do pagar é tão interessante que, assim, quando você não cobra por alguma consultoria que você faz, as pessoas, elas retêm do conhecimento que você forneceu muito pouco. Às vezes menos de 10%. Sim. Quando ela paga,
por uma sessão comigo, né, ou com uma consultoria sua, ela se sente dona daquele conhecimento que você está fornecendo, seja dos cursos que você já fez, das horas de estudo que você teve ali, isso vira energia, né, de trabalho. E ela se sente dona e ela pega aquele conhecimento 100%. Sim. Sabe? Por que os processos free, grátis, não funcionam? Porque a pessoa Porque não não se sente valoriza. dona daquele conhecimento. Sim. Ela não se sente dona. Então, assim, tá me doando muito e eu não me sinto dona daquilo. E aí, quando eu pago, eu tenho consciência de que aquilo é meu. Então, eu posso aplicar na minha vida e eu posso ter os ganhos em cima daquele conhecimento. Que foi testado, é um método, tem algo científico por trás. Isso. E você quer ter o retorno daquilo que você investiu, né? Você plantou a sementinha ali, você quer regar ela e quer fazer ela dar frutos. E quando a gente não planta, você também não espera colher. Então, quando realmente... A gente também tem muita live, muita gente aí fazendo, mas mesmo assim as pessoas não valorizam isso. Então, quando a gente paga, não, eu quero isso, eu quero colher isso que eu paguei e com mais... Então, isso eu vejo assim que eu sempre trabalhei com cursos assim, e as pessoas que não pagavam eram as que mais reclamavam do curso. E reclamavam justamente do preço. Porque elas não se apropriavam. Porque elas não pagavam. Ah, não, mas é muito bom, mas é muito caro. Eu falei, mas você não pagou. Como é que você quer reclamar? Não se apropriam do conhecimento. Isso. Então quer dizer, ela prefere reclamar de uma coisa do que colocar em prática aquilo ali. Então, faz sentido. Escassez, pessoas que não estão na prosperidade. Pessoas que quando você vem falar alguma coisa de vender para elas, elas já ficam receosas. Então, assim, isso aí é tudo escassez, é longe de prosperidade. Porque quando eu tenho a consciência de que eu tenho condição de comprar alguma coisa, isso é abundância. Isso. Quando eu estava no Rio de Janeiro fazendo um curso desses que eu fiz do T. Harv Eker, que é o escritor do Segredamente Milionário, não sei se já ouviu falar dele. Eu estava fazendo um curso, era de 1.000 e pouco, eu fui de ônibus para poder fazer esse curso lá, e no meio do curso eles ofereceram um pacote de curso que custava 25 mil. Agora uma pessoa devendo 1 milhão, só de cheque especial devia 55 mil, você fazer mais uma dívida de 25 é quase que uma loucura, né? Mas assim, eu tinha consciência do que eu estava fazendo e que eu sabia que aquilo que ia me ajudar a resolver todos os problemas. Então, para mim, eu não importava que quando você quer fazer alguma coisa mesmo, quando você quer buscar mesmo, não importa o quanto é. E nem o como que você vai fazer. Primeiro você tem que tomar uma decisão na sua vida para poder fazer. Então eu falo o seguinte, hoje, o que a gente está passando hoje, essa dificuldade, essa impotência que muita gente sente, de nossa, eu não vou ter o dinheiro para pagar minhas contas, esse sentimento a gente tem que apropriar dele agora como uma força para falar assim, eu nunca mais quero isso na minha vida. Tomar uma decisão para que a hora que como essa que eu posso crise fazer diferente, trabalhar minha relação com o dinheiro? Eu vou ter reserva financeira para 2, 3 anos para frente se eu precisar. Para poder ou não... E assim, quando eu falo em reserva financeira, tem gente, mas eu ganho muito pouco, mas como é que eu vou guardar algum dinheiro se eu não ganho quase nada? Então não é a quantidade que você ganha ou a quantidade que você guarda que vai fazer diferença. E sim o hábito de guardar. Porque se eu guardo R$1 a cada dia, ou a cada semana, ou a cada mês, eu vou ter um montante algum tempo da minha vida. Mas se eu não guardar, ou se eu for lá e pegar o que eu guardei, eu nunca vou ter reserva. Então, e aquele hábito de ver, comecei guardando R$1, agora já tem 10, agora eu vou começar a guardar mais porque eu quero ter mais. Isso te dá a satisfação de você ver o seu dinheiro crescer. Celebrar, então, né, os celebrar, investimentos. ver que aquilo ali, nossa, é bom ver o seu dinheiro crescendo. Então, não é você ficar mais rico do que ninguém, mas você ficar mais rico que você a cada dia. Ser mais próspero a cada dia. Então, acho que a gente tem que agradecer muito esse momento, porque é um alerta, que eu faço muito isso, faço os cursos, mas eu consigo atingir poucas pessoas. Agora a gente está tendo a oportunidade de todo mundo sentir isso na pele, o que faz uma falta de programação financeira. E aí, a partir daqui, eu acho que o brasileiro vai mudar muito com isso. Porque nós temos uma cultura de gastar tudo que ganha. Porque deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, deixa o dinheiro ir, porque o dinheiro tem que gastar mesmo para ganhar de novo. Então, o que não falta é motivo para você poder esbanjar seu dinheiro. Porque, infelizmente, é uma coisa que, quando você está falando assim, do rico não vai para o céu. É algo, não, se o rico não vai para o céu, eu quero ir para o céu, então eu não quero ficar rico. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se a gente for ver lá, acho que está em Mateus 19, não sei se vocês lerem essa passagem toda, vocês vão ver que lá na frente ele fala que
que Jesus fala que então quem pode ir para o céu? Aí Jesus responde, para o homem isso é impossível. Então ele não fala que você sendo pobre, você vai ir para o céu também. Então, o que ele fala lá dessa passagem é do apego que você tem que ter, que você tem ao dinheiro. Então, você não tem que ser apegado ao dinheiro. É o dinheiro que tem que ser seu servidor, não você ser o servidor do dinheiro. E muita gente que trabalha, eu até falo assim, quem é que é mais escravo do dinheiro, o rico ou o pobre? Muita gente acha que é o rico, né? Não, o rico é escravo do dinheiro. Mas fala assim, se o rico quiser parar de trabalhar, ele pode? A gente está vendo aí, né? Quem é Pode. rico agora pode parar de trabalhar. Quem é pobre, pode? Não. Não. Então, quer dizer, quem é mais escravo? Quem que tem que realmente trabalhar pelo dinheiro? Então, são coisas que a gente ouviu, e a gente ouviu de pessoas que a gente confia, né? Que foi dos nossos pais, das pessoas nossos mentores ali que falaram isso, o padre, o pastor que falava na igreja isso, e a gente acreditou e comprou essa ideia. Que E o agora dinheiro não dá em árvore, e aí a pessoa tem uma crença de que tem que esforçar muito para ganhar dinheiro, tem que ralar Exato. muito. Aí o dinheiro nunca vem com facilidade. Nunca vem com E a facilidade. pessoa que não tem um relacionamento bom com o dinheiro, ela não precisa fazer tanto esforço assim. Ela precisa usar o talento dela e gerar valor para o cliente. Exato. E eu falei isso, Vem. você vender para o cliente, a gente tem muito isso. Não, se eu estou vendendo para o meu cliente, eu estou tirando dele. Só que talvez eu tenha que saber que o meu produto ajuda o meu cliente. Se o meu produto está, eu posso vender à vontade. E aí é dar oportunidade. É dar oportunidade. É dar oportunidade, né, Emerson, para o outro receber e se apropriar do valor que o meu produto entrega. Do que o meu serviço entrega. Então, cobrar pelo trabalho é isso. Porque às vezes eu não valorizo tanto o meu produto quanto o meu cliente valoriza. Às vezes, para o meu cliente, o valor desse produto não tem preço. Então, tem que saber se aquilo que eu estou vendendo, qual que é a percepção que o meu cliente tem daquele produto que eu estou vendendo para ele. Porque se não é um produto bom, se aquilo não faz bem para o seu cliente, muda de produto. Porque eu só consigo vender aquilo que eu acredito. Então, sem sair daquilo que não é. Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Outra coisa também, Emerson, é merecimento, né? Então, as pessoas que não se sentem merecedoras, né, na vida como um todo, e aí isso vai refletir na parte financeira do dinheiro. Sim. Né? Ela não vai ter bons relacionamentos, não vai se sentir merecedora do amor e do dinheiro é a mesma coisa. Então, a tendência às vezes da pessoa é não ter hábitos bons financeiros, né? Porque ela pega aquilo, ela não se sente merecedora. Então, ela já vai arrumar algo para ela comprar, para jogar aquele dinheiro, né, para longe. E isso quando o dinheiro também não quer ficar longe dela. Então, vem uma doença que ela tem que gastar com remédio, ou vem uma multa, ou vem uma coisa que ela não estava esperando, que o dinheiro vai sair fora dessa pessoa. Isso. E assim, esse é bem a base do curso que eu faço, que eu ministro, que é justamente isso. Eu falo o seguinte, meu curso é baseado primeiro na desconstrução de crença, a identificação e desconstrução. Porque se eu não mexer nas crenças, não adianta vai continuar sendo reproduzido os comportamentos então, assim, se eu acredito que o dinheiro é uma coisa ruim, eu vou me auto-sabotar para que eu fique longe dele, que eu me livre dele. E isso é inconsciente. Então, eu falo o seguinte, que a primeira coisa é identificar o que me está causando essa crença, e quando eu converso com as pessoas, eu já consigo ir pescando as crenças que ela tem. Então, com pouca conversa, eu consigo identificar, você tem essa crença. E aí você tem que saber o que você tem para poder tratar aquilo ali. Então, igual eu falei assim, dinheiro não traz felicidade. Aí eu pergunto, você conhece alguém que é feliz porque tem muito dinheiro? Porque, e se essa pessoa que tem muito dinheiro é infeliz, se ela doar todo o dinheiro dela, ela vai ficar feliz? Será que se ela sem dinheiro, ela fica feliz? Então, o dinheiro não tem nada a ver com a felicidade, uma relação direta. A pessoa pode ser feliz com pouco dinheiro e com muito. Então, tem que ver como ela vive com aquilo ali. Então, isso que você falou aí realmente das pessoas, dessa não merecimento, ela vem muito dessas crenças, porque eu me sinto mal, eu me sentia mal antes de eu fazer esses cursos e mudar essas crenças, eu me sentia mal e vendia na minha conta. Se eu tivesse dinheiro na minha conta ali, eu tinha que dar um jeito de me livrar dele, comprar alguma coisa, fazer alguma coisa que me incomodava. Inconscientemente, né? Inconscientemente. E depois que eu fiz o curso, eu adorava meu dinheiro.
Camila, você tá me Voltou. ouvindo? É porque tá Ah, tá. quase dando 1 hora já, acho que Ah, tá. Tem alguma pergunta aí? O pessoal tem alguma dúvida ainda que eles queiram perguntar? Porque às vezes dá tempo ainda de responder ou algo assim. Ou Então, você tem Emerson, alguma? ele ministra cursos, tá, pessoal? Também tem a parte de consórcio, que você tem sua empresa, né? Uhum. Então hoje eu trabalho muito com essa questão. Alinhei o Então, lado. Oi, tá cortando. você tem o seu Instagram, né? Que Uhum. é emerson.dornelas. Dornelas, isso. E alguém que tiver alguma dúvida aí, depois pode me chamar aí que a gente troca umas ideias e conversa e tudo, porque é o momento, igual eu falei, é o momento de a gente pegar opinião com quem realmente pode ajudar a gente, que tem uma visão diferente e tudo, porque é um momento de muita calma agora. A gente tem que acalmar, relaxar, respirar, para não fazer coisas erradas, porque isso vai passar e Vai. a hora que passar a gente vai depender do que a gente fez. Nossa, não precisava de eu ter vendido isso, não precisava de eu ter feito aquilo, e aí a gente vai ver depois quanta Dei coisa bobeira. tanta bobeira que a gente cometeu. Por quê? Porque a gente está com a emoção ali, a gente está preocupado e não adianta a gente ficar preocupado. Então, o fato de a gente preocupar agora não vai mudar a economia, não vai mudar nada. O fato é, a gente tem que preocupar com a nossa economia agora. O que a gente pode fazer para economizar, o que a gente pode fazer para ganhar dinheiro agora nessa época. Porque, como eu falei, os problemas tem demais agora. O dinheiro não sumiu, o dinheiro não evaporou, ele está aí. Só que as Ele tá no pessoas, mercado. você tem que ser melhor vendedor agora. Você tem que convencer a pessoa. Ou o seu produto tem que ser Isso, específico para uma dor isso, específica. para dor específica. Então você tem que É saber isso que eu estou do seu. trabalhando aí, mentorando meus clientes nesse sentido. Então, eles estão transformando aí os produtos dele em questões específicas mesmo. É igual um remédio. É dor de cabeça? Eu vou dar um remédio de dor de cabeça. Exato. Sabe? Então você Então, tem não que. adianta mais ser um remédio geral. Não, é um remédio da dor de cabeça. É Isso. nichar mesmo ali o seu trabalho. E hoje eu faço esse trabalho justamente desse jeito. Eu não vendo nada para o meu cliente antes de saber a necessidade dele. Porque a necessidade dele é diferente do que ele quer. Ele vem para você procurando uma coisa, mas o que ele precisa é outra. Então, esse A diagnóstico gente vende o que ele quer, entrega o que ele entrega o que ele precisa, precisa. né? Exato. Então, as pessoas acontece muito isso das pessoas perder essa noção ali do que ela quer. Se ela acha que aquilo que ela Fica precisa, que ela cego quer. ali pelo Isso. receio, Ah, eu medo quero das isso, eu quero incertezas. isso. E aí, então, sempre eu faço isso. Eu não faço uma venda sem primeiro fazer uma consultoria e entender a necessidade que o meu cliente quer e o que o meu cliente precisa realmente para poder ter o resultado que ele depende, que ele vai alcançar, né? E acaba que a gente é responsável, a gente se sente responsável pelo resultado, né, Emerson? A gente que dá mentoria, assim, consultoria, então a gente sente, esse resultado acaba sendo nosso também, né? Sim. Então, A gente, eu até falo assim, às vezes eu fico mais feliz quando contemplo um cliente meu do que às vezes ele mesmo, assim, porque a gente tem uma é satisfação muito verdade. grande em ajudar as pessoas, em realizar os sonhos delas. E isso é muito gratificante. E, igual eu falei assim, eu faria isso de graça, porque eu faço com muito amor e para mim não tem hora de atender os clientes. E é muito bom isso. A gente só cobra para a pessoa se sentir Só agora para ela valorizar. dona daquele conhecimento também, né? Porque, Sim. igual a gente falou, se não cobra, ela não se sente e também para valorizar também Sim. o nosso tempo, a nossa dedicação. Só por Não é isso. por mim, é por ela que a gente cobra, porque a gente sabe que às vezes de graça sai mais caro do que, se você cobrar. Porque além disso, ela perdeu o tempo dela e não teve o resultado. Aí não adianta, não tem resultado. Emerson, eu quero te agradecer muito, sabe? Eu acho que a gente conseguiu trazer muito a questão do que realmente a gente precisa fazer nesse momento, né? Do que é importante, que a gente precisa focar no que é importante. E olhar para essas crenças limitantes. Eu gostei muito da sua contribuição. Muitas pessoas estão elogiando aqui. Eu quero agradecer a Norma, as pessoas aqui estão falando de você também, né? Obrigado. Então, eu quero agradecer a todo mundo que participou com a gente, que conseguiu trazer aqui insights e interagiu com a gente aqui na live, né? E participou com a gente. Quem ainda vai assistir essa live, eu convido também a compartilhar para que mais pessoas possam ter esse conhecimento, né, Emerson? E assim a gente consegue seguir ajudando mais pessoas, que esse que é o propósito aqui. Não, beleza. Vou até mandar ela para algumas pessoas aqui também, para poder
elas assistirem lá depois. Emerson, também eu vou colocar falta 45 segundos para nossa live terminar. Eu vou colocar também uma caixinha Tá? lá de perguntas lá no meu store. Se alguém tiver alguma pergunta, Não, beleza. eu encaminho para você, eu respondo, você responde também, tá? Sim, sim. Mais Qualquer uma coisa, vez, estamos aqui. obrigada por estar aqui conosco, Eu que nos agradeço, ajudando foi aí, um prazer. trazendo Foi um prazer. todo